Efésios capítulo 6, verso 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Feche seus olhos. Pai, que palavra, Senhor, de despertamento para todos nós nessa noite. Peço que o Senhor venha trazer aos nossos corações a revelação do que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, eu tenho sido surpreendido com uma palavra que tem entrado no meu coração, e eu tenho me aproveitado dessa palavra para me fortalecer no Senhor. Essa palavra, na verdade, é uma pergunta: o que não pode faltar em 2026? Ontem, com os líderes, conversando com os nossos líderes, eu estava mostrando para eles que algumas coisas não poderiam faltar na vida desses líderes. Porque o que não pode faltar em nossa igreja, não pode faltar um líder alegre, feliz. Mas para esse líder ser alegre, feliz, cheio de Deus, não pode faltar nele sinceridade. Não pode faltar nele sabedoria da palavra. Não pode faltar nele entusiasmo. E não pode faltar nele humildade. Mas hoje, eu buscando de Deus uma palavra para compartilhar com vocês, eu continuo ainda dentro dessa primeira pergunta: o que não pode faltar em 2026? E quando eu leio esse texto, eu percebo que o que não pode faltar em 2026 é um servo inabalável. Repete comigo: um servo inabalável. Repete comigo a palavra inabalável. Irmãos, não pode faltar em 2026 um servo de Deus inabalável. Por quê, pastor? Porque durante todo o curso da nossa existência, todo o nosso trajeto espiritual, nós enfrentaremos batalhas espirituais terríveis. Nós enfrentaremos lutas severas. E cada um de nós temos uma batalha pessoal. Temos um inimigo a ser vencido. Muitas vezes o nome desse inimigo se chama Alexandre. Eu sou o meu maior inimigo e muitas vezes. Quantas vezes a minha vida está tranquila, mas eu falo assim: está muito tranquila, eu vou arrumar um problema hoje. E aí eu vou e caio, eu peco, eu erro, eu cometo uma falha. E o pecado, ele é assim, ele é como uma teia de aranha no lugar estratégico, na espreita de uma presa fácil para cair nele. O diabo, ele arma essas teias. E qual é o objetivo do inimigo? É fazer com que a gente caia. Todos nós enfrentamos uma batalha espiritual diária. E para vencer esse combate, então o Altíssimo, Deus sabedor de que eu enfrento batalhas espirituais, Ele me oferece um revestimento especial.
Ele me oferece a sua própria armadura. É por isso que o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura não é minha, a armadura não é tua, a armadura ela é de Deus. Mantém o versículo 10. Precisamos ter em mente da nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, e para vencermos, eu não vou usar as minhas próprias armaduras ou as minhas próprias vestimentas. Eu vou usar uma armadura especial, eu vou usar a armadura de Deus. O inferno tem lutado para tentar me fazer parar, mas eu não vou parar. Você pode dizer assim, eu não vou parar. Irmãos, isso aí não pode ser uma frase de efeito para você. Isso tem que ser uma realidade para ti. Fala para o teu irmão assim, não pare. Irmão, fala de forma profética assim, aponta o dedo de profeta assim, não pare. Fala assim, você não pode parar. O crente tem que ser inabalável. O discípulo do Senhor, ele precisa, negociar com ele mesmo e não ceder às pressões de Satanás. Você não pode parar. Mas para que essas vitórias elas se tornem uma realidade na nossa vida, eu preciso tomar posse do poder de Deus, eu preciso estar revestido no poder do Espírito Santo, e eu preciso me apropriar das verdades da palavra de Deus. Então eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso estar cheio de Deus, e eu preciso me apropriar das verdades da palavra de Deus. E aí fica para nós a pergunta: o que não pode faltar então para um discípulo de Deus, para um servo de Deus? O que não pode faltar para esse crente em 2026? O que é indispensável? Quando eu leio esse texto, eu descubro alguns pontos que eu quero compartilhar com você, que são indispensáveis. A parte A do verso 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que não pode faltar? A força no Senhor e não em nós mesmos. Por que muitas pessoas desanimam? Porque eles adquirem forças em si mesmos. Eles são levantadores de peso, levantam pesos. Eles são fortes, são atléticos, frequentam a academia. Eles malham, têm uma boa dieta, fazem uma boa alimentação. A força está nele. Quando o inimigo vem, eles sucumbem, eles caem. O servo do Senhor, ele não pode se abalar quando ele está em Cristo. Ele não se abala porque ele sabe que a sua força não vem das suas disciplinas comuns, ou do seu cargo, ou da sua experiência. A sua força vem do Senhor. O seu poderio vem dele. Este poder disponível a nós, esse poder que está disponível a você, é o mesmo poder que fez Cristo se levantar da sepultura. Você pode dizer um amém? Esse mesmo poder foi o poder que atuou em Cristo para dar vista ao cego. É o mesmo poder que atuou em Cristo para libertar um cativo que estava lá em Gadara. Esse mesmo poder que está em nós, ele estava em Cristo quando ele curou um paralítico. É o mesmo poder que estava sobre os discípulos, a ponto deles, a sombra de Pedro levar a cura às pessoas. Esse mesmo poder é o poder de Deus que está sobre a igreja do Deus vivo, está sobre mim e você. Você pode dizer amém? É o poder de Deus que está sobre nós. Ele está disponível a nós. Ele está disponível a todos os filhos de Deus. Esse poder de Deus é o poder do Espírito que nos capacita para vencer o mal. Então, se o mal vir contra mim, se a tentação vir contra você, esse poder que estava sobre Jesus e ele está sobre você, ele vai te dar força para repreendê-lo no nome de Jesus. Os demônios não podem permanecer de pé, irmãos, quando um crente se utiliza dessas armas que são do próprio Deus. Segundo, versículo 12, parte B. Eu preciso ter consciência de que eu estou em uma batalha espiritual. Irmãos, nós não estamos
sabe, é num lugar tranquilo. Nós estamos em guerra. Pode dizer isso comigo assim: eu estou em guerra. Irmãos, você pode até fingir que não, mas você está em guerra. Você pode até disfarçar, mas você está em guerra. Você pode negar, você pode usar palavras para dizer que não, mas nós estamos em guerra. Vira para o teu irmão e fala assim: nós estamos em guerra. E o que um soldado, o que alguém está em guerra precisa, ele não pode baixar a guarda. Então ele precisa ter consciência de que ele está em guerra. Nós não estamos num parque de diversão. Eu não sou crente, irmãos, porque aqui a minha vida vai ficar legal. Eu não sou crente e agora porque eu vou relaxar, porque já está tudo ganho, já a vitória é nossa, já não há mais guerra, já não há mais dor. Irmãos, haverá um momento que não haverá guerra, e esse momento é na glória. Haverá um momento que não haverá dor, esse momento é na glória. Haverá um lugar de tranquilidade e repouso, esse lugar é na glória. Mas até chegar lá, estamos em guerra. Alguém para dizer amém? Ou seja, se estamos em guerra, então contra quem é a nossa batalha? A consciência de que estamos numa guerra espiritual, mas nessa guerra espiritual, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Não são as pessoas que trazem guerras para nós, são os espíritos que atuam no mundo. São os poderes que, se manifestam no mundo, que provocam guerras. Já que a minha luta não são contra as pessoas, já que a minha batalha é uma batalha espiritual, eu preciso então me revestir com armaduras espirituais. Satanás, ele é tão perverso e ele trabalha de forma tão organizada e sagaz que ele tenta em todo momento me fazer com que eu, Alexandre, me oponha a Deus. Ele tenta me fazer negar o Deus. Sua principal atividade é me fazer parar de adorar a Deus. Ele não se incomoda eu vir na igreja. Satanás não fica chateado quando eu venho à igreja, irmãos. Satanás não me pede de vir à igreja. Ele até fala assim: vai na igreja, ore por mim. Como o faraó fez lá com Moisés, lá no Egito. Olha, já que Deus mandou você ir no deserto, vai lá, ore por vocês, ore por mim também. Satanás não se incomoda que você venha à igreja, desde que você, vindo à igreja, permaneça calado. Ele não se incomoda que você seja crente, desde que você sendo crente, não fale do amor de Jesus para ninguém. Você está percebendo como o diabo trabalha, irmãos? Ele não se incomoda de você vir à igreja, desde que você não seja a igreja. Ele não se incomoda que você venha à casa de Deus, desde que você não se envolva com a casa de Deus. Ele não se incomoda pelo fato de você ser crente, desde que você não vive em santidade. Ele não se incomoda de você ser religioso, desde que você não vá para o céu no final da tua vida. Satanás, irmãos, ao contrário de que alguns pensam, ele não se incomoda com a nossa religiosidade. E o que ele faz então? Ele trabalha para que você negue a Cristo. E às vezes ele fala assim: não, eu jamais vou negar a Cristo. Irmão, negamos a Cristo em nossas atitudes. Negamos a Cristo quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Negamos a Cristo quando uma palavra é de conversão e eu nego tal palavra. O Senhor está me chamando a uma mudança de comportamento, mas eu digo não para Deus, e sim para minhas próprias vontades. Então em 2026 não pode faltar na minha vida uma consciência de que eu estou em uma batalha espiritual. Fala comigo assim: eu estou em guerra. Eu não posso ignorar, irmãos, a minha luta. Eu não posso ignorar a minha batalha,
Porque o servo de Deus, ele se sustenta na batalha com consciência de que ele está lutando com forças espirituais poderosíssimas. O texto vai dizer que as duas maiores forças existentes aqui nesse texto são os principados e as potestades. Não sei se você já ouviu sobre essa palavra, o que significa cada uma delas. Mas principados são poderes que agem sobre nações. Irmãos, o Brasil tem estado sobre o domínio de um principado. Só o Brasil? Todos os países existem um principado que trabalha sobre ele. O principado, ele trabalha para trazer calamidades, corrupções, violência. Esse principado trabalha para fazer com que o mal, ele seja cultural, ele seja ideológico. Satanás tem trabalhado, irmãos, e as pessoas estão se cegando para a ação do diabo. Tem gente aplaudindo o inferno, e aqueles que são dominados por ele, irmão, está faltando discernimento de espírito nos crentes. Está faltando discernimento de espírito. Aqui vai um conselho para você: busque sabedoria de Deus, mas busque o discernimento de espírito, porque às vezes nos submetemos a pessoas dominadas ou a governos dominados por principados. Segunda força são as potestades. É uma outra ação demoníaca ou uma outra frente demoníaca. As potestades, elas têm como objetivo minar o trabalho de Deus, minar o trabalho missionário, minar a obra de Deus. Isso não vai dar certo não. Por que não fecha essa igreja? Desiste de ser líder de célula. Para que continuar como líder, irmãos? É o inferno trabalhando. São as potestades trabalhando para causar divisão na igreja, contenda. Irmãos, as potestades não querem que a obra de Deus avance. Quando nós falamos assim, irmãos, nós vamos ganhar queimados para Jesus. Sabe como os potestades trabalham? Quem vocês pensam que são? Está entendendo? As potestades trabalham para diminuir você. Você não se vê quem de fato você é. Você se vê insignificante. Irmãos, e eu vou dizer mais: aos olhos de Satanás até podemos parecer insignificantes, mas aos olhos de Deus e com a armadura de Deus nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos dar ouvido às potestades que têm atuado, levando perseguições, enfraquecendo o povo de Deus, trazendo heresias, falsos ensinamentos. Irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque pessoas sob a influência das potestades têm conseguido entrar nos púlpitos das igrejas, através das canções, das músicas, que deveria ser um ato de adoração a Deus, muitas vezes é um atributo à humanidade. É uma música carregada de humanismo. Mas a falta de discernimento espiritual tem sido tão grande que às vezes é um atributo a próprio Satanás. E sabe o que muitos crentes fazem? Batem palma. Precisamos estar em vigilância. Fala assim: eu estou em guerra. Irmão, você não está em guerra mesmo? Fala assim: estamos em guerra. Tenham consciência disso, irmãos. Nós não estamos no parque de diversão. E se queremos que 2026 seja um ano inigualável, eu preciso ser um servo inabalável. E para ser um servo inabalável, eu preciso buscar a força do Senhor. Segundo, eu preciso ter consciência de que estou numa batalha espiritual. Só isso, pastor? Não. Eu vou dizer mais. Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 11. Irmãos, não é parte da armadura. Não é a parte que mais legal. Irmão, outro ponto: a armadura não tem beleza em armadura. A armadura não é bonitinha, ela é essencial à vida. A armadura é necessária.
Outra, ela não é um amparato como se usa uma camisa, né? Uma camisa bonita, uma calça legal. Vocês mulheres, um vestido ou uma saia maneira. Não, irmãos, não tem beleza. E outra, não é confortável. A armadura normalmente é desconfortável. Por isso que muitas pessoas, eles abandonam a armadura. Eles não querem pagar o preço de carregar a armadura de Deus. Mas a armadura de Deus é oferecida para todo crente. Outro ponto, você não precisa pagar para carregar a armadura. Para usá-la, você precisa tomar posse dela de forma graciosa. Só os displicentes ignoram o risco de entrar em uma batalha contra Satanás, que é astuto e sagaz, traiçoeiro, sem fazer uso das armaduras de Deus. Só, os tolos ignoram as armaduras, as armas espirituais dadas por Deus. Elas são extremamente importantes para a manutenção da nossa fé. Aí dá para entender por que muito crente começa bem, mas não conclui bem. Por que muita gente ocupou espaço no altar e hoje caíram do altar? Porque muita gente começa bem na fé, mas desmorona. É porque não tomaram posse de toda a armadura. Fala para o teu irmão assim, é toda a armadura. Fala assim, é toda a armadura. Não é parte dela, é toda ela. Eu não posso escolher algumas peças preferidas, porque a que me faltar vai me expor ao perigo. E aí, quais são as armaduras? Verso 14, diz assim, primeira parte da armadura é o cingindo os lombos com a verdade. É o cinto da verdade. O cinto, ele tinha um papel importante na armadura de um soldado romano, porque ele sustentava toda a armadura. Esse cinto, ele cingia o soldado de maneira de que, além de se prender à armadura, ele sustentava a espada que o soldado carregava. Irmãos, o cinto da verdade tem a ver com integridade, com sinceridade. Está faltando em nossos dias, irmãos, integridade. Uma das qualidades essenciais. O que a igreja precisa em 2026 são servos íntegros. São homens inabaláveis que fazem da integridade a sua verdade. Eu não posso abrir mão da integridade. Eu não posso deixar de vestir o cinto da verdade. Eu preciso fazer uso dessa indumentária tão importante para a minha proteção. Ao nos cingirmos com a verdade, que é a palavra de Deus, nos preparamos espiritualmente para combater o mal. Irmãos, é extremamente importante estarmos devidamente equipados para a batalha. Sem a verdade, tudo fica frouxo. Já viu um crente com a fé frouxa? Falta ali a verdade. Sabe o que é um crente com a fé frouxa? Ele fala de integridade, mas não é íntegro. Ele fala de sinceridade, mas não é sincero. Ele fala de fé, mas não anda em fé, ou de fé em fé. Ele até comenta de glória, mas não vive de glória em glória. É frouxa a sua fé. Um crente sem essa indumentária da verdade, o seu caráter é arranhado. Irmãos, caráter arranhado, é alguém que tem uma aparência diante dos homens, mas quando Deus o vê, Deus vê as suas falhas, porque Deus não olha apenas para a aparência, Deus contempla o coração. Fala assim, Deus está te vendo, varão, varoa, diga aí, Deus está te vendo. Ele não vê a tua aparência, você por fora pode estar linda, pode estar belo, mas Deus contempla o teu coração. Lembra de Davi? Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos reis. Davi, ele estava longe de casa, estava apacentando as ovelhas. E quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé e fala assim, eis aí o rei de Israel.
Mas Deus falou assim: opa, não faça tal coisa, esse eu tenho rejeitado, porque você não vê como eu vejo. O homem vê o exterior, eu contemplo o coração. Fala assim: Deus está te vendo, Deus está vendo você, Ele te enxerga por dentro, Ele vê o teu caráter. Quem vive uma vida de verdade não precisa ficar escondendo quem de fato é. Nós precisamos viver, irmãos, uma fé autêntica. Quem vive em mentira, ele está vulnerável, mas quem vive a verdade, irmãos, a verdade ela não se dobra com facilidade. Mas em Deus, pelo contrário, em Deus ele adquire solidez para permanecer. Então a primeira indumentária é o cinturão da verdade. Segunda, ou o quinto ponto, couraça da justiça. Versículo 14 ainda, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, quando eu olho para essa palavra justiça, irmãos, o homem, ele até comete alguns atos justos, mas o homem jamais pode ser justificado pelos seus atos. A justiça que nós estamos tomando posse aqui, não é a justiça nossa própria, é a justiça de Deus. Fala assim: a justiça de Deus. Irmãos, se queremos ser inabaláveis, nós precisamos tomar posse de toda a armadura, cinturão da verdade e a couraça da justiça. Vestido a couraça da justiça tem a ver com viver uma vida de obediência em Jesus. Quem caminha em justiça, ele é aperfeiçoado em seu caráter diante de Deus. E desta forma, ele frutifica para a glória de Deus. Oh, irmão, isso é extraordinário. Viver em justiça é uma bênção. Porque a justiça que o crente vive, que o servo inabalável vive, não é a sua própria, é a justiça de Cristo. É tomar posse da justiça dele. Fala assim: eu sou livre de todo pecado. Diga comigo: eu sou livre de todo pecado. Fala assim: eu estou justificado em Cristo Jesus. Oh, irmãos, isso é bênção pura. Satanás, ele tenta nos acusar, mas a justiça de Cristo nos defende. Oh, isso é maravilhoso. Satanás, ele tenta nos desmoronar com acusações, trazendo culpa. Ele tenta trazer para nós, apontar para nós, sabe, a condenação. Mas quando tomamos posse da couraça da justiça, dessa indumentária que não é nossa, mas é do próprio Deus, nós andamos de maneira coerente com Deus e fortalecemos ainda mais a nossa fé. Sexto ponto: pés firmados do Evangelho. O que não pode faltar para um crente inabalável? Pés firmado no Evangelho. Versículo 15: calçados pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmão, não pode faltar um crente firmado no Evangelho. Se queremos terminar o ano inabalável, sabe o que é inabalável? É alguém que é irremovível. Inabalável é como essa coluna que não se abala. Firme, firmeza. Irmãos, inabalável. Essa semana eu fui ajudar uma pessoa e ela pediu para eu fixar uma prateleira na parede. E quando eu fui fazer o furo com a minha parafusadeira, irmão, parafusadeira ela é a bateria, embora seja uma boa parafusadeira, mas quando eu forcei a broca na parede, irmãos, quase que foi a parafusadeira com tudo. Ela vazou a parede completamente. Eu coloquei a bucha e eu falei assim: tá esquisito esse negócio. E a bucha entrou muito justo, parafuso adequado, mas quando eu puxei com a mão, veio um pedaço da parede na minha mão. Irmãos, às vezes as pessoas querem se firmar em Deus assim, na sua própria justiça. Só que a sua própria justiça é como uma parede frágil, sem cimento, não resiste às intempéries, não suporta a pressão.
E tudo que o diabo deseja é que você abra mão da couraça da justiça. É que você abra mão dessa indumentária tão importante para nós. Porque quando ele vir, lembra lá dos 3 porquinhos, quando o lobo mal sopra, uma casa cai. Pois é, um crente desmorona quando ele não está com a couraça ou essa indumentária, que é a couraça da justiça. A couraça da justiça protege o nosso coração. A couraça da justiça protege as nossas emoções. A couraça da justiça mantém a nossa consciência limpa. Irmãos, é importante ter essa indumentária para que sejamos inabaláveis. Precisamos ainda estar com os nossos pés firmados no Evangelho da Paz, verso 15. Irmãos, isso aqui é tão importante para nós. Nossos pés precisam estar devidamente calçados. E sabe qual é a função de um sapato, de um calçado nessa indumentária que é oferecida por Deus? É estabilidade e avanço. Fala assim: estabilidade e avanço. Deus não vai calçar os seus pés para você ficar parado. Irmãos, isso aqui é tão importante, irmãos. Por que nós forçamos, vocês a se inscreverem no curso de capacitação ministerial? É te habilitar para os embates da vida. Nós não queremos te encher de conhecimento para você ficar parado. Irmãos, quando um soldado está devidamente equipado, com os seus pés calçados, ele tem estabilidade, firmeza e ele avança. Deus te chamou para avançar. Você pode dizer isso para o teu irmão, se Deus te chamou para avançar. Deus nos chamou para avançar, irmãos. As sandálias nos soldados romanos, elas deveriam então ser fortes, mas ao mesmo tempo confortáveis. Além disso, deveria dar estabilidade para que os pés não se escorregassem com facilidade. Todo cristão deve estar com os seus pés devidamente calçados, bem firmados e estruturados na palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra. É o apóstolo Paulo que vai nos dar instrução aos romanos, dizendo: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. É os Salmos, primeiro, o salmista vai dar-nos a instrução, dizendo que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi Josué que recebeu de Deus a instrução: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não te mandei eu? Tenha coragem. Medita nessa palavra de dia e de noite, porque prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Irmãos, quando nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a nossa vida é um fracasso. Você não pode ter apenas uma Bíblia como um amparato de decoração, irmãos. Aí tem: não, pastor, eu uso o celular. Irmão, tem gente que ele usa o celular para ler a Bíblia na igreja. Você precisa fazer uso da palavra, irmão. Você precisa ouvir a palavra. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação? Essa mensagem vai estar no YouTube. Quando você ouvir a mensagem lá, fala assim: eu ouvi a palavra, ela é boa. Coloca lá. Porque tem pessoas que nem para ouvir a palavra no YouTube, irmãos. Sabe o que é uma palavra no YouTube? É uma quentinha. É marmita. Nem para isso, irmãos, eles conseguem. Porque você está diante de um banquete. Estamos aqui diante de um banquete. Você pode dizer amém? Você está diante de um banquete. Mas tem pessoas que não podem estar aqui contigo. Então eles estão em casa. Eles não podem participar, ou alguma coisa impediu deles de estarem aqui. E sabe o que eles fazem? Eles degustam do que você se alimentou com fartura aqui, ouvindo uma palavra pelo YouTube.
Então não é a comida plena, mas irmãos, ela é boa. Eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Os meus pés precisam estar calçados na preparação do evangelho. Outra, eu não posso ler a Bíblia apenas como, aquele lá, vamos ver o que o Senhor quer dizer para mim hoje. Então eu abro no versículo. Não, irmãos, a leitura da Bíblia tem que ser de forma sistemática. Sabe o que é sistemático? É sob a égide de um sistema. Eu preciso ter uma forma, ou uma fórmula de entender a Bíblia. Porque tem muito crente que já tem tempo de igreja, mas não cresceu espiritualmente. Continua um menino, fazendo coisas de menino, porque se comportando como menino. Tem um caráter fraco, comportamento inadequado. A sua boca é cheia de palavras malditas. Eles têm facilidade para falar 1000 palavrões, mas não consegue glorificar ao Senhor no meio da sua luta, na sua prova, porque lhe falta clareza da palavra. A palavra de Deus te conserta enquanto você a lê. Alguém para dar um amém aí? A palavra de Deus te muda, mas a palavra de Deus te molda. Irmão, isso é extraordinário. Eu preciso permitir que a palavra de Deus faça as mudanças necessárias na minha vida. Porque em 2026, um crente inabalável, ele faz uso da palavra de Deus. Só isso, pastor? Não, irmãos, olha o versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, o escudo da fé. Foram projetados para proteger os soldados de lanças. Foram projetados para proteger os soldados de flechas e de dardos inflamados do maligno. Irmãos, você fica vulnerável. Apesar de ter toda a armadura, se você ignora o escudo, você fica vulnerável. Outro ponto, havia 2 tipos de escudos na época dos soldados. Um de nome broquel. Alguém já ouviu falar o termo broquel? O broquel era um escudo do corpo inteiro. O broquel era usado na frente dos pelotões. Atrás dele vinham os soldados com lanças e outras com escudos para proteger de outras armas. Irmãos, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, nos vestir devidamente, nos equipar para que possamos permanecer inabalável. Porque tem gente que cede na fé. Irmãos, ele está com a couraça, ele está com o cinto, ele tem os seus pés calçados. Irmãos, mas ele falha no meio do caminho, porque ele não tem o escudo. É uma arma de proteção, é uma ferramenta importante, porque ela apaga os dardos inflamados do maligno. O inimigo não te atinge quando você toma posse do escudo da fé. A fé não impede o ataque de Satanás, mas ela neutraliza o seu dano. Ela destrói a força ou o poder dos dardos inflamados. Irmão, um dardo inflamado era um dardo umedecido, a sua ponta umedecida em veneno. Às vezes ela não precisava perfurar todo o corpo, bastava um pequeno corte com um dardo inflamado. E sabe o que acontecia? O soldado era paralisado. Muitos morriam no campo por causa de um simples corte, porque ele havia sido, as suas pontas umedecidas em venenos potentíssimos. O inimigo quer te paralisar, mas você fala assim: eu não vou parar. Fala assim: eu não vou parar. Tem uma outra indumentária importante para permanecermos inabaláveis. É o capacete da salvação, verso de número 17. Já estou terminando, irmãos. O capacete da salvação era um instrumento que garantia a proteção para a cabeça, para a mente. Irmãos, devemos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos com o capacete da salvação. Devemos ter a certeza e a convicção de que fomos salvos em Cristo Jesus. Em nossa mente ocorre um campo de batalha.
E muita gente está nesse campo de batalha da nossa mente de forma vulnerável às palavras do diabo. Irmãos, ele não precisa entrar na mente de um crente. Ele só precisa encontrar um crente vulnerável, sem o capacete. E aí sabe o que o diabo fala para uma pessoa assim? Vai para a igreja hoje não. Você foi o ano todo. Relaxa a hora. Fica em casa, está chovendo. É oração. Tu já participou de um monte de jornada de oração. Tu já tem crédito com Deus. Para que orar mais? E aí você está protegido de alguma maneira, mas para que ler a Bíblia? Você já conhece a Bíblia de capa a capa. Você é inteligente, não precisa ler mais. E as disciplinas espirituais? TSD. Não, TSD, você não precisa TSD. Espera para adorar a Deus na igreja. Não seja religioso. Você está entendendo, irmãos? O diabo vai penetrando na tua mente. O que você tem é um problema psicológico. Ora não, vai no psicólogo. Eu não estou ignorando aqui, irmãos, a ciência. Mas existem muitos problemas que poderiam ser resolvidos com joelho no chão, jejum e oração. Mas nós nos tornamos uma geração fraca de Deus. E procuramos no homem uma indumentária que só Deus pode nos dar. Ele protege a sua mente de espíritos, de pensamentos suicidas. Ele opera na tua mente. O Deus opera na tua mente, protegendo você de pensamentos depressivos. Quantos crentes, irmãos, há 20 anos, 30 anos atrás, não se ouvia em depressão na igreja. Hoje parece que tem uma onda de depressivos. Que isso, irmãos? Vivemos uma época estranha, onde aquilo que é batalha espiritual, nós achamos como natural, e queremos ferramentas naturais para trabalhar em uma batalha que é espiritual. Lembra dos principados? Satanás está operando neste mundo para tornar as coisas espirituais em coisas naturais. Só que se você continuar fazendo uso dessas artimanhas do inferno, você vai cair. Fala para o teu irmão assim: vigia, varão. Assim, vigia, minha irmã. Toma toda a armadura de Deus. Proteja a sua mente com o capacete da salvação. Chegamos numa época que o bandido troca tiro com a polícia. Ele morre. E lá no velório tem que dizer que ele foi para o céu, senão vai ofender a família. Irmãos, que época esquisita é essa? Tem pessoas vivendo em pecado, e muitas vezes nós estamos aqui aplaudindo, porque senão vamos magoar o crente que está na igreja há 20 anos. Meu irmão, proteja a sua mente com o capacete da salvação. Tem muita gente, você pergunta assim: você é salvo? Tem crente, irmão, crente. Você é salvo? Ele fala assim: eu não sei, só Deus sabe. Meu querido, se você não tem certeza, hoje é noite de salvação, amém? Se você não tem certeza, você precisa aceitar Jesus de novo. Porque uma das coisas que você precisa ter é a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. Outra, não tem a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. A tua salvação não é porque você é bom, porque você é legal, porque você é justo. A tua salvação não tem a ver com você. A tua salvação tem a ver com Deus. O crente inabalável, ele tem convicção de que ele é salvo em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Uma mente protegida, uma mente guardada contra essas palavras do diabo. Essas dúvidas, esses medos, essas culpas, irmão, isso não provém de Deus. Vou falar uma para vocês. Às vezes você comete um pecado, e sabe o que o diabo faz com esse pecado? Ele fica provocando um eco dentro de você. O eco. Você pecou, e aí você vai lá, pede perdão para Deus.
mas você não se apropria do perdão. E você continua sendo absorvido pela culpa. Diabo, você não merece estar na igreja. Eu vou desviar mesmo, porque eu estou percebendo que não está adiantando. Nas mãos, são ações do diabo para te afastar da presença do Senhor. Você não pode parar. Você pode dizer assim: eu não vou parar. E se o diabo falar assim: mas quem é você? Fala assim: eu não sou ninguém, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. As pessoas não precisam saber quem é Alexandre Nascimento, desde que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Irmãos, eu não preciso ser conhecido pelos homens, desde que quando eu entrar nos ambientes, até o inferno se estremeça com a minha chegada. Porque você pode não ser conhecido nas mídias, mas o inferno sabe quem você é. João Miguel, o inferno sabe quem você é. Não mexa com ele, ele é homem de Deus. Irmãos, o inferno sabe quem você é. Outra, Deus sabe. Quando Deus sabe quem nós somos, o inferno também sabe. Só que Deus, Ele coloca anjos acampados ao redor daqueles que são filhos dele. Mas daqueles que são filhos deles no inferno, o Satanás, ele se estremece de medo. Deus sabe quem você é. Oh, glória a Jesus. Estou acabando, irmãos, vou correr aqui um pouquinho. Outra indumentária importante para permanecermos inabaláveis é a espada do Espírito. Irmãos, isso aqui é importante. Versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo deixa claro para nós, o apóstolo Paulo, ele nos deixa evidente que a palavra de Deus, ela ocupa um lugar muito especial. Um lugar como de uma espada no confronto. A espada, nessa indumentária, nessa armadura de Deus, é a única ferramenta de ataque. Todas as outras ferramentas são de defesas. Cinto, couraça, tendo calçados pés, capacete, tudo, sabe, é para proteção de defesa. Mas a espada é para ataque. Irmão, sabe o que significa isso? Nós devemos estar pronto em tempo e em fora de tempo na palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar da palavra e fazer uso dela nas nossas guerras espirituais. Nós precisamos ser alunos assíduos da palavra de Deus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e onde você está ouvindo você não tenha um professor para te ensinar. Mas quando você estiver ouvindo, você pode abrir a tua Bíblia e falar assim: Espírito Santo, me ensina. Jesus, senta do meu lado, traz clareza para mim. Deus vai te revelar a palavra, porque a pessoa mais interessada que você domine a palavra é o próprio Deus. Ele quer que você use a palavra. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus quer que você use a palavra como uma espada. Ele deseja isso, irmãos. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. O escritor aos Hebreus vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Precisamos fazer mais uso da palavra. O servo inabalável deve se utilizar da palavra para vencer as forças do mal. Quando alguém descobre o poder da palavra de Deus, ele investe na leitura da palavra de Deus. Ele se apropria, a ponto de absorver aquilo que Deus está revelando para ele. E então, o autor da Bíblia o favorece, dando a ele vitória. Porque um crente inabalável é um crente que vive uma vida vitoriosa. Você pode aplaudir ao Senhor. O